They call themselves the Bad Batch. Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nesta edição, analisaremos o 11º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos. A guerra acabou, mas os clones continuam em Ryloth. A ocupação e a instalação de uma refinaria deixa os Twi'leks insatisfeitos. O senador Orn Frita tenta discursar positivamente sobre. Em meio a vaias, o povo pede para que o general Chan Syndulla diga algo, e ele dá ênfase em como os clones o salvaram diversas vezes, e diz que os clones irão os defender agora, pedindo para que os cidadãos deixem seus postos e suas armas. Chan exerce grande influência sobre o povo, que o aplaude, com exceção de Gob Glee e seus companheiros. Chopper e Hera estão espionando a refinaria sob ordens de Gob. Enquanto observa o voo dos pássaros, os clones a removem de lá por ser uma zona restrita. O comandante Hauser não reporta para o Império em respeito ao Chan Syndulla. Há um atrito entre Gob e Chan em razão disso. Gob está insatisfeito com a ocupação. Era para os clones terem saído de lá ao fim da guerra. Gob acredita que os imperiais estão tramando algo. Crosshair acredita que Gob Glee é uma ameaça para a presença do Império em Ryloth. Por outro lado, Orn Frita acredita que a influência de Chan Syndulla é negativa sobre o povo, uma vez que Gob é apenas um tenente do Chan. Rampart indica que cada um deverá cumprir o seu papel. Hera e Chan têm uma discussão por diferenças de ideias. Hera quer voar, sair de Ryloth e lutar se for preciso. Chan quer viver um Ryloth livre e não quer que sua filha passe pelo mesmo que ele. Chan e Eleni visitam a refinaria imperial. Rampart informa que ela vai suprir recursos para reconstruir lugares da galáxia afetados pela guerra. Mas Eleni logo vê que Rampart só valoriza os interesses do Império. Foi prometido que a instalação não seria militar, mas os armamentos e as tropas não diziam isso. Ela questiona Chan sobre qual seria o custo da versão de paz oferecida pelo Império. Gob Glee convence Hera a ir com eles em busca de suprimentos, ao oferecer a oportunidade de ela pilotar a nave, uma oportunidade que ela não deixaria passar. Quando saem, o Crosshair marca a nave com um localizador. Ao chegarem no ponto de encontro, os fornecedores são Bad Batch enviados por Sid, e as mercadorias são armas e explosivos. Hunter alerta sobre a dificuldade de montar um arsenal sem ser notado. Omega apresenta a nave do Bad Batch para a curiosa Hera, e lá elas têm uma conversa sobre voar, onde Omega aprende que a parte técnica é metade da coisa, e a outra metade é a intuição, e voar é uma experiência libertadora.
Quando estavam voltando para Ryloth, Crosshair intercepta a nave, dando um tiro em uma de suas turbinas. Rampart, Hauser e os outros clones prendem Hera, Gob e os outros. Chan fica sabendo que Hera foi acusada de traição sem julgamento e decide interceptar o Juggernaut no caminho para a capital. Eles resgatam Hera e os demais. Chan Syndulla aponta suas acusações, bem como seu blaster, sobre a corrupção de Ta, mas orientado por Hauser e por Eleni, ele deixa isso passar, mas Crosshair dá um tiro na cabeça do senador Orn Free-Taa. Rampart manda-os prender por tentativa de assassinato, a fim de incriminar Syndulla diante do povo. Ao que tudo indica, o tiro no senador não foi fatal. Encerramos o episódio com Hera fugindo e sinais de relutância em seguir ordens por parte de Hauser. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio. Em terceiro lugar, Omega e Hera. A participação do Bad Batch é menor nesse episódio, mas é precisa. Omega e Hera têm uma interação incrível. Hera está em uma fase inocente ainda. Seu pai a preservou dos contatos com a guerra na medida do possível. Enquanto Omega, por outro lado, já foi exposta às consequências da guerra e os perigos da galáxia. O contraste entre as experiências de ambas mostra o quanto o mindset de Hera está ainda distante do que vemos em Star Wars Rebels. O que reconhecemos de cara é a vontade e o gosto por voar, pela sensação de liberdade que isso proporciona e o sonho dela de morar em uma nave, o que é de aquecer o coração, visto que vemos ela realizar esses sonhos em Rebels. Além dela ter se tornado uma piloto sem igual e inestimável para a rebelião. Além disso, vemos também o início dos desentendimentos com o pai dela, e vemos que Chan era mais um pai super protetor do que um pai ruim. Talvez vejamos mais desdobramentos dessa relação conforme as coisas se complicam em Ryloth. Já não bastando o belo desenvolvimento da Hera em si, a breve interação entre ela e Omega também rendeu um avanço de desenvolvimento da integrante mais jovem do Bad Batch. Já vimos que Omega, como clone do Jango, consegue resultados incríveis em tudo que faz. Ela é inteligente, estrategista, carismática, consideravelmente madura para a idade, e muitas vezes ela age no instinto. Só que no Bad Batch não tínhamos ninguém que valorizasse tanto assim o instinto. Então, um contato com Hera a faz ver isso de maneira mais abrangente. É um expandir de horizontes. em segundo lugar, o antagonismo imperial. Mais um elemento do que uma cena em si, o antagonismo imperial chama atenção nesse episódio de uma maneira diferente. Uma dinâmica diluída entre Crosshair e Rampart. Crosshair segue como esperado, com um semblante ainda mais sombrio após o incidente em Braca, focado no que importa, atento a tudo o que acontece, agindo com inteligência e estratégia, como nos momentos em que observa Gob Glee quando rastreia e derruba sua nave. Da parte de Rampart, nos surpreendemos com um incrível especialista em marketing, tentando manter o povo sob controle. Uma vez que ele conhece a natureza rebelde dos Twi'leks, é muito inteligente a forma como ele administra os projetos imperiais por lá. A refinaria, que segundo ele vai ajudar a reconstruir lugares destruídos pela guerra, é semelhante aos Estados Unidos financiando reconstruções em lugares na Europa e lucrando horrores com isso após a guerra. Além disso, ele manipulou cada peça devidamente para incriminar Chan Syndulla, colocar Orn Free-Taa mais na coleira do que nunca e possivelmente conter a rebeldia dos Twi'leks. Personagem muito bem escrito, porém, talvez vejamos Tarkin tomar todos os méritos passando por cima dele no futuro. Em primeiro lugar, a transição de Chan Syndulla. Assim como no caso de Hera, vemos a progressão do mindset de Chan Syndulla nesse episódio. Por The Clone Wars sabemos o quanto ele lutou e sempre teve um ardente espírito de luta. E vemos o desgaste dele com relação a isso, a ponto de tentar a versão de paz imperial. E é a isso que o título Acordo com o Inimigo se refere. Chan sempre foi um idealista revolucionário. Aqui, a ilusão de paz imperial desmorona pouco a pouco. Gob Glee, seu tenente e companheiro, desconfia do Império. Sua mulher também desconfia, seu povo desconfia. E ele mesmo presencia situações que comprovam isso. Não bastando tudo isso desmoronando, Rampart coloca em risco o que lhe é mais precioso, sua filha. E aí vemos uma abrupta transição. Chan
deixa de lado sua tentativa de pacifismo, pega sua arma e honra o título de Martelo de Guerra de Ryloth, lidando com extrema facilidade com todos os clones que estavam entre ele e sua filha, ainda se restringindo para não os matar. Agora que foi incriminado e acusado injustamente de tentativa de assassinato do senador Ta, veremos sua revolta chegar bem perto do que vemos em Star Wars Rebels. Provavelmente nos próximos episódios ainda veremos a transição final entre o Chan de The Bad Batch e o de Rebels, quando o Império apelar ainda mais. Sabemos que sua mulher, Eleni, foi morta em alguma revolta Twi'lek. Como é aberto o contexto, pode ser que vejamos isso em The Bad Batch ainda. Easter eggs e referências, os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista e que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio e alguns vieram de ver, discutir e pesquisar, e aqui o nosso agradecimento ao pessoal do Fatos Live. Boa parte das referências aqui fazem conexão com o livro Lorde do Sith. Caso você não tenha lido, fica o aviso de possíveis spoilers. Como primeira referência, só na Hera nós temos um combo de referências a Rebels, como ela vendo os pássaros e se inspirando, ela desejando sair e voar, ela dizendo que sonha viver em uma nave, bem como falando para o Chan que deseja lutar. Tudo isso ela realiza em Rebels. Como segunda referência nós temos o Gob Glee, que é o tenente do Chan, tio de consideração de Hera, que exerce um papel importante como membro do movimento Ryloth Livre. Como terceira referência, temos o Chan, que menciona que seu sonho é um Ryloth livre, e essa fala é referência ao movimento Ryloth Livre, que será liderado por ele no futuro, nos eventos do livro Lordes do Sith. Movimento esse que busca tirar Ryloth das mãos imperiais. Uma insurgência tão grande que chamou a atenção de Vader e do Imperador, e tão bem organizada e perigosa que quase matou ambos ao derrubar o Star Destroyer onde eles estavam. Não subestimem os Twi'leks. Além de polidense, eles conhecem 8.000 formas de matar imperiais. Como quarta referência, nós temos a construção de um arsenal. Hunter adverte Gob sobre a construção de um arsenal chamar a atenção. Isso é o começo do que vemos no livro Lordes do Sith, o movimento Ryloth Livre, armado até os dentes com um arsenal construído, de pouco em pouco, escondido do Império. Como quinta referência, nós temos o I-Wing do Chopper. Na residência do Syndulla, vemos a nave na qual Chopper foi encontrado durante as Guerras Clônicas, que permanece ali como um monumento do que aconteceu durante a guerra. Como sexta referência, o senador Orn Free-Taa, Twi'lek de notável sobrepeso e também notável corrupção. Chan sempre foi oposição à corrupção por parte dele, e é importante ressaltar que ele não morreu, ou ao menos tudo indica que não. Humpert acusa Chan de tentativa de assassinato. Tentativa. E vale ressaltar que da cabeça de Ta, provavelmente apenas 30% é o crânio. Além de que o tiro acertou em uma extremidade próxima ao início do leco. Crosshair seria preciso o suficiente para não matar se fosse necessário. Além de que, em Lordes do Sith, ele continua vivo e cumpre um papel figurativo no governo de Ryloth, uma vez que o povo não aceitaria um governante de outra espécie. O Império mantém figurativamente, enquanto uma Imperial governa o planeta de fato, secretamente a partir de uma de suas luas. Como sétima e última referência, futuras perdas. Sabemos que Eleni, mãe de Hera, vai morrer em uma revolta Twi'lek, e por meio do Grão-Almirante Thrawn, sabemos que Hera teve um irmão que morreu muito jovem. Não sabemos dizer se ele já morreu ou se é algo que ainda presenciaremos. Lorde do Sith é um livro incrível que explora Ryloth e as insurgências de lá, além da relação de mestre e aprendiz de Vader e Palpatine. É uma experiência muito interessante, e o episódio faz brilhar os olhos de quem leu esse livro, seja pela coerência geográfica e visual, ou até mesmo pelas referências diretas e indiretas que foram traçadas. Não é bem uma referência, mas acreditamos que o incrível clone apresentado nesse episódio, o Hauser, possivelmente deserte, ou o fato da relutância dele próximo de Humpert resulte em algo de específico para o manto de guerra. Acompanharemos sua carreira com grande interesse. Registro da missão. Análise do 11º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status: missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive.
e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.